vocês! Sim, temos um quadro novo neste belo canal e ele vai começar a aparecer uma vez no mês, pois ele se trata do funcionário do mês do Santos, de acordo com a minha visão e análise de tudo que tem acontecido nesse início de temporada, dos próximos meses, e pode ser um quadro tanto realmente positivo, do tipo, você realmente fez um bom trabalho, ou irônico e debochado, como o de hoje, para Alexandre Matos, o grande funcionário do mês do Santos, neste mês de janeiro, tá? Como vai funcionar? Basicamente eu vou analisar mesmo o que aconteceu durante esse mês anterior e como fechou esse mês, foi muito simbólico, né? Sobretudo depois desse jogo de 2-0 para o São Paulo, com uma bela passagem da zona mista de Alexandre Matos, que já não vem fazendo um ótimo trabalho, nem de perto disso, tem contratado errado, tem feito aparições duvidosas, como a da zona mista, com algumas falas completamente fora da realidade. E esse é o grande motivo pelo parabéns, Alexandre Matos, você conseguiu. Você é o funcionário do mês do Santos. Muito porque ele deu espaço também para acontecer uma publicação completamente fora da realidade e insana de Marcelo Teixeira hoje em seu Instagram. Então vamos por partes. Alexandre Matos foi à zona mista após o 2-0 para o São Paulo e disse palavras completamente fora da realidade, citando, por exemplo, até para tirarem de cena a situação do Marcelo Teixeira e que ele era o responsável por tudo que estava acontecendo no Santos até ali em relação a contratações, momentos do futebol, que ele era o principal nome que levava todas as responsabilidades desse cargo, o que é uma verdade, mas não somente a ele. Obviamente isso respinga completamente na assinatura de Marcelo Teixeira e pessoas que envolvem a diretoria. Mas lógico que ele ia levar esta vala pela diretoria, pois ele precisa do quê? De seu cargo. Então ele basicamente foi à zona mista para defender a quem o contratou, tentou se defender e disse coisas como o Lautaro Dias tem 5 clubes da Série A atrás, porque ele é um guerreirinho, ele é o tipo de jogador que sem a bola é de extrema importância para os técnicos, é o tipo de jogador que todo técnico gosta, na verdade. Enfim, e outras atrocidades, mas dentre as que mais me chamaram a atenção foi realmente tirar de lado toda a situação que envolve Marcelo Teixeira, que também carrega a culpa de tudo que aconteceu, não só nessa gestão, nesse ano, como nos 2 anos anteriores também, já que não foi nenhum primor de futebol em nenhum dos outros 2 anos. Esse ano é político, então vai ser ainda mais complicado de se cobrir e de se assistir, já estamos vendo isso no início do campeonato. E além disso, óbvio, tentou, da forma que deu, blindar o elenco, mas obviamente falando atrocidades a nível de todos vocês que acompanham o Santos Futebol Clube e está nas redes sociais, reconhecem já estão filtrando, ai que felicidade poder contar com vocês que acompanham via rede social, via distância ou não, como funcionam as coisas no Santos e o que é realmente realidade, o que não consta com a realidade. E o Alexandre Matos se expôs até demais nessa zona mista, basicamente defendendo o seu cargo, tentando defender seu cargo e, enfim, genuinamente falhando, já que tudo pesa contra ele. E mais do que isso, apareceram algumas situações dentro dessa mesma zona mista que mostram a confusão que é o Santos e que, enfim, respingam diretamente no trabalho do Alexandre Matos e do Marcelo Teixeira, que até o Gabigol falou da saída do Alexis Duarte. E aí eu bato palma de novo, porque o modus operandi do Santos é, meu Deus, tá tudo dando errado, estamos brigando contra a zona de rebaixamento, precisamos fazer a limpeza do elenco. E aí o Lucas Mussetti trouxe, meu Mussetinho, falou sobre as saídas, dentre elas Cabaleiro, Alexis, Bilal, e ficou por uma que não deu certo, do Adonis. Adonis? Acho que do Adonis. Mas vamos lá, Cabaleiro está indo para o Portsmouth, ok? Alexis está emprestado para o Al Ittihad. E o Bilal foi para a Estrela Amadora de Portugal e vai até o fim da temporada. Do nada, ficou fácil se desfazer de jogadores. Do nada. Não que, assim, esses nomes já apresentaram condição. Eu diria que o Alexis, apesar dos pesares recentemente, é um jogador que fazia para composição de elenco e, meu Deus, 4 milhões. Para mim, era um jogador útil. Cabaleiro, corre como ninguém. Estava jogando até agora há pouco, inclusive. Estava nos planos do Vojvoda. Estamos de acordo com isso, né? Tem minutagem recente. Entrou como titular recentemente. Estava nos planos, mas não mais, porque vocês disseram que não. E aí ele teve que agir, porque ele quer tentar conquistar você. E o Bilal Brahimi, finalmente, depois de muito resistirem a entender que essa contratação foi uma alucinação coletiva, está indo para o Estrela Amadora de Portugal. Tudo isso de uma hora para outra. Tudo isso quando começou a ficar tudo muito ruim, começou a bagunçar, e aí tudo deu tão certo, tudo funcionou de uma hora para outra, foi tão fácil se desfazer desses jogadores.
por puro desespero. Então, parabéns, você conseguiu fazer o que você precisava. É verdade, você conseguiu defender seu cargo, você tirou os jogadores para tentar trazer o mínimo de felicidade para o torcedor, falhando miseravelmente, porque a gente sabe que o que vem por aí é uma lapada que vai vir aí novamente. Tem São Paulo contra a gente na quarta-feira, uma volta do Neymar que talvez camufle tudo que esteja acontecendo ou não, porque ele tá voltando de lesão, fez uma transição física agora nessa semana, pode ser que dê certo e venha uma vitória para camuflar ainda mais tudo isso, mas essa não é a pior parte. Alexandre Matos defendeu seu cargo, trouxe toda a responsabilidade para si e falou: Marcelo Teixeira, se não fosse ele, eu acho que estaria muito pior, pois ele tem credibilidade, pois ele é um ótimo homem, assim como ele ama o Neymar pai, Neymar, como se fossem seus parentes, já fez aquele post maravilhoso no Instagram, mas ele deu brecha para isso aqui. Hoje, segunda-feira, Marcelo Teixeira se sentiu à vontade para ir às suas redes sociais, relembrar o torcedor de que tudo que ele fez até aqui foi tão bom, foi tão ótimo, tem tantas coisas para conquistar. E o Marcelo Teixeira fez um post revivendo 2024, em que fomos vice do Paulista e campeão da B. Cara, eu fico muito passada com o orgulho que existe nessa composição, já que até a taça da B foi para a sala do Marcelo Teixeira. E em 2025, lógico, nós ampliamos campeonatos. Estamos no Paulista, brigando contra a zona de rebaixamento. Muito. Brasileirão, que começamos, vamos na taca daquelas. Copa do Brasil e Sul-Americana, ou seja, a gente amplia a competição, que é uma baita conquista. Temos condição? Aí é outra história, você tá pedindo demais. Talvez você esteja sendo soberbo, pedindo mais do que deveria, porque assim, já estamos competindo por um monte de coisa. Podemos ganhar um monte de dinheiro no meio disso. Se temos condições, é outra história. Se vamos ganhar dinheiro com isso, é outra história. Então, maravilhoso, o Contente realmente conseguiu ampliar a competição. Verdade, foi uma baita conquista em 2025, tirando o fato de que todo mundo quis chorar e morrer, mas realmente temos competições a ser competidas naquelas, né? Paulista, estamos vendo aí essa competição maravilhosa, estamos conseguindo competir, que é uma maravilha. E aí, lógico, veio hoje, segunda-feira, depois de um 2-0 para o São Paulo, em que todo mundo entendeu as deficiências do Santos, em que Vojvoda, e vou fazer um vídeo disso, escrachou na coletiva, falou o que quis, estava puto da cara. Muito bem, Vojvoda, por favor, se solte mais, seja mais você nas coletivas e pare de tentar cobertar o que não se deve cobertar. Ele falou da SAF da Arena. Ele falou, depois de um 2-0, estando brigando contra o Paulista, aí se ferrando, começando o Brasileirão com o pé esquerdo, se ferrando, todo mundo se lascando. Sim, amigos, veio o SAF Arena no meio desse caminho. E ele disse que avançou o SAF Arena, mas não somente isso, ele disse: esses avanços preocupam alguns que aproveitam o resultado inicial da temporada de 2026 para criar crise. E aí eu fiquei realmente chocada com a coragem. A coragem de você se expor e ter que fechar comentário com 1 minuto de publicação, porque claramente esse post não agrega em nada. Não tem muita verdade lá, já que não tem nada palpável em relação ao SAF Arena. E é isso que ele quer passar para o torcedor, de que sim, SAF Arena está evoluindo, estamos avançando na prática. Não teve venda de cadeira da Arena, não teve nenhum avanço sólido em relação a propostas confirmadas e concretizadas para a SAF, o Santos não virou empresa, não tem nada perto de ser mudado no estatuto, ou seja, apenas planos, avanços, processos, mas na prática e palpável nada. E isso obviamente gerou uma revolta imensa nas redes sociais pela torcida, e aí sim, de novo, parabéns, Matos. Você fez até o próprio Marcelo Teixeira acreditar que ele realmente não é culpado de nada, que é só culpa tua. Porque ele teve coragem de segunda-feira pra fazer um post desse e colocar a sua foto, sendo abraçado pela torcida, que quando ele venceu as eleições, de fundo de todo esse belo texto pontuado por suas redes sociais. Uma insanidade completa. Uma insanidade completa. Nada tá bom no Santos, não tem nada acontecendo de positivo, além de algumas saídas pontuais que não eram nem para terem sido contratadas. Porque assim, o Santos não é criativo no mercado, é verdade, mas quando erra, que é uma beleza, né? Talvez seja por isso que vai atrás de Rony, Thiago Maia, Gabigol, vai sempre atrás dos mesmos, Ganso. Porque quando é pra ser criativo e acertar na criatividade, não acerta. Então, tiveram essas saídas pontuais, que são basicamente as mínimas que o Santos podia entregar pro torcedor para dar um sorrisinho de canto de boca, porque fora isso não tem nada certo. Existe muitas dívidas, existiu um transfer ban que teve que ser coberto por uma venda do Souza, que foi colocado num fluxo de caixa, existe uma falha imensa na montagem de elenco, mas assim, avassaladora. Novamente o Santos vai atrás de zagueiros e que bom que tomamos tacas e tacas até aqui para abrirem os olhos.
ou na verdade só, enfim, fazerem o óbvio, que é contratar zagueiros, precisa de um meio campo, um pulmão para esse meio campo, uma engrenagem para esse meio campo, um jogador que não seja o Zé Rafael, precisa. Veio o Rony, talvez precisamos de mais um ponta, mas por mim tudo bem. Precisamos de lateral. Se o Souza saiu, precisa ter recomposição. O óbvio não está sendo feito. E vocês vão querer fazer alguém engolir a ideia de que SAF e Arena estão evoluindo. De que a saída do Alexis Duarte é o ponto alto de tudo que está acontecendo no Santos. Que o Cabaleiro... Meu Deus, menos opções no elenco agora, hein? Ó, tamo reduzindo, tamo limpando. Vocês querem enganar quem? Todo mundo já tá acompanhando isso faz 3 anos. Agora completando o 3º ano, né? Não teve nada exatamente de bom além da volta do Neymar e do Gabigol até aqui. Você pode... Isso eu te dou de troféu, mas não tem nada além de bom, além apenas exclusivamente a volta do maior ídolo do Santos e o Gabigol com o cunhado da Vila. Só. Porque no mais, teve a parceria com a NR. Porque se não fosse o Neymar Pai, essa Vila Belmiro não estava pintada também, tá? Nem isso é mérito exatamente dessa gestão. Então, assim, colocando no papel, vocês têm dois contextos importantes, que é a volta do Neymar e a volta do Gabigol, e só. No mais, fica quieto. Ou marca uma coletiva e realmente seja transparente na medida do possível, com documentação, assinatura, né? Porque falar da data de venda de cadeira é muito simples. Ficar quieto quando essa data passa é muito mais ainda. Então é só não falar. Se resguarda, se proteja. Já que o Mato já deu o tiro, pum, pelo Marcelo Teixeira, você fica quieto. Seria muito mais útil. Ou espera o clássico. Tem um clássico aí no meio do caminho com o Neymar voltando. Se aproveita disso, no mínimo. Mas segunda-feira pós-clássico ficou pesado, tá? Ficou. Bom, queridos, é isso. Queria entender se vocês gostaram do quadro. E quem será o próximo? Será? Pode ser uma coisa boa esse mês, tomara. Eu torço pra que sim. Quero muito mais dar quadro de funcionário do mês pra coisas boas do que pra coisas ruins e irônicas, não é mesmo? Então eu quero saber se você concorda que Alexandre Matos é o funcionário do mês ou se você, por exemplo, daria esse cargo para Marcelinho Teixeira, Marcelo, não sei. Se você gosta desse tipo de quadro e, por favor, deixar o seu like, seu comentário, que pra mim é mais importante ainda. Se inscreve que a gente está muito perto de chegar a 30 mil, por favor. Por favorzinho. Tô muito ansiosa pra chegar a 30 mil. Hypa o vídeo pra chegar a mais pessoas e manda pro seu amigo pra saber se a opinião dele é a mesma que a tua também. Manda esse vídeo pro teu amigo. Eu quero saber o que vocês acham. E se vocês acham bacana saber quem será o funcionário do mês ou não do próximo mês. Tomara que seja o Vojvoda. Estou com todos os meus dedos cruzados pronta para falar todas as coisas maravilhosas que o Vojvoda pode fazer, mas precisa contratar, né? E aí, Marcelo Teixeira e Alexandre Matos precisarão fazer seu trabalho para serem os funcionários dos meses de forma correta, de forma boa, de forma legal, sem ironia. Tomara muito, né? Bom, é isso, gente. Valeu, guerreirinhos, tá? Vocês são guerreirinhos. E eu espero muito que vocês, enfim, tenham um bom descanso e uma boa semana. Beijo pra vocês. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.